Bem-vindos ao nosso novo vídeo. Hoje preparamos mais um tópico interessante para vocês. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar seu feedback, sua opinião é importante para nós. Então, não percam mais tempo, e vamos começar o vídeo. Meu nome é Rafael, tenho 34 anos, até pouco tempo atrás, costumava dizer com orgulho que meu irmão era meu melhor amigo. Bruno, 2 anos mais novo, era o tipo de pessoa que encantava qualquer ambiente. Bonito, carismático, sempre com palavras certas e uma confiança quase teatral. Crescemos juntos em um bairro simples, filhos de uma mãe solteira que se desdobrava em 3 empregos para nos dar o mínimo de dignidade. Eu fui o irmão mais velho que cuidava, protegia e, muitas vezes, abria mão dos próprios sonhos para ver o caçula crescer em paz. Quando nossa mãe adoeceu, fui eu quem ficou. Eu quem a levei em cada consulta, quem aprendeu a aplicar insulina, quem aprendeu a lidar com noites sem dormir. Bruno, nesse tempo, voou. Cresceu rápido, formou-se em administração, montou uma startup, fez parcerias internacionais, ganhou prêmios, e foi se afastando. No início, eu não ligava. Cada um tem seu caminho. Só que, com o tempo, Bruno começou a mudar. Quando nos víamos, cada vez mais raramente, ele evitava mencionar o passado, falava com vergonha da nossa infância, da nossa casa antiga, da luta da nossa mãe. Começou a falar que precisava manter uma imagem, que clientes são exigentes, que o mundo é cruel com quem demonstra fraqueza. E, aos poucos, fui percebendo que ele não queria mais ser associado a mim. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para o que aconteceu na semana passada. Eu estava mexendo no celular, atualizando o Facebook quando vi as fotos, o convite do casamento de Bruno. Uma cerimônia luxuosa, num hotel de frente para o mar. Amigos, empresários, influenciadores. Todos marcados com entusiasmo. Todos menos eu. Pensei que fosse um engano. Talvez um atraso, talvez ele quisesse me entregar pessoalmente. Esperei. 2 dias. 3. Nada. Até que decidi ligar. Ele não atendeu. Fui até o escritório dele. A secretária tentou barrar, mas forcei a entrada. Encontrei meu irmão em uma sala envidraçada, cercado por gente importante. Quando me viu, seu sorriso desapareceu por completo. Rafael, o que você está fazendo aqui? Vim saber do convite. Eu vi que o casamento é semana que vem, e eu ainda não recebi nada. Achei que... Ele se levantou devagar, me puxou discretamente para fora da sala, e fechou a porta atrás de nós. Seu tom foi seco, frio. Como quem fala com um desconhecido. Rafa, escuta. É uma cerimônia muito específica. É uma ocasião de negócios, tem gente grande envolvida. Eu precisava manter um padrão. Uma imagem, entende? Você cuida da mamãe, vive no mesmo bairro de sempre. Não se encaixa nisso. Fiquei paralisado. Não pelo que ele disse, mas pela naturalidade com que disse. Como se fosse justificável, como se fosse lógico. Me excluir por vergonha. Me apagar da história dele por estratégia. Eu te ajudei a ser quem você é, foi tudo o que consegui responder. E eu sou grato, disse ele, como se a palavra grato fosse um curativo mágico para uma punhalada. Saí dali sentindo uma dor que nem sei descrever. Uma mistura de raiva, humilhação e uma tristeza que parecia pesar nos ossos. Quando cheguei em casa, nossa mãe percebeu na hora. Ele não te convidou, não é? Assenti com a cabeça. Ela segurou minha mão com a força que ainda tinha. Você vale muito mais do que esse convite, meu filho. E um dia ele vai perceber isso. Naquela noite, chorei em silêncio. Pela mãe que eu cuidava, pelo irmão que eu perdi e pela certeza de que, mesmo com tudo, eu jamais teria coragem de excluí-lo da minha vida. Mas eu ainda não sabia que o destino implacável e silencioso já preparava a resposta para ele. No dia seguinte àquela conversa amarga, o silêncio dentro de casa era tão denso que parecia pesar no ar. Minha mãe, mesmo doente, arrumou forças para levantar e preparar café.
talvez para quebrar aquele vazio que se formara entre nós desde que voltei da empresa do Bruno. Ele vai se arrepender, Rafa, disse ela com os olhos baixos. Mas quando perceber, talvez já seja tarde. Não respondi. Apenas sentei à mesa, mexendo no café com a colher como quem tenta misturar sentimentos e dissolver mágoas. A verdade era que eu me sentia rejeitado não apenas como irmão, mas como ser humano. Como se o amor que ofereci, os sacrifícios, os anos de dedicação, não valessem nada. Como se eu fosse um erro que ele preferia esconder. A manhã passou arrastada. À tarde, recebi mensagens de conhecidos. Você vai ao casamento do Bruno? Vai estar cheio de gente famosa. Poxa, você deve estar orgulhoso do seu irmão. Cada mensagem era como uma agulha, fincando devagar no orgulho que me restava. A maioria nem sabia que eu havia sido excluído. Eu fingia, dava respostas neutras. Fingia que estava tudo bem. Que eu havia decidido não ir. Mas por dentro eu sangrava. Na véspera do casamento, minha mãe teve uma crise forte. Tive que levá-la ao hospital. Pressão alta, fraqueza. Os médicos a estabilizaram, mas recomendaram observação por 48 horas. Passei a noite ali, numa cadeira dura, segurando sua mão. Ela acordou de madrugada e me disse com a voz cansada: promete que não vai ao casamento amanhã. Eu nem fui convidado, mãe. Mesmo assim, não se humilhe por quem te virou as costas. A sua dignidade é o que te mantém de pé. Assenti em silêncio. Eu não iria. E naquele momento, pela primeira vez, senti que isso era uma escolha minha, não uma exclusão, mas uma decisão. O sábado chegou. O grande dia de Bruno. Vi algumas fotos espalhadas nas redes. Ele e a noiva posando com celebridades, discursos emocionados, brindes com champanhe. Todos sorrindo, todos perfeitos. Mas algo naquela perfeição toda parecia forçado. Então aconteceu. Recebi uma ligação de um amigo antigo, Caio, que havia sido contratado para cobrir o evento como fotógrafo freelancer. Rafa, cara, você não vai acreditar no que rolou aqui. O que foi? Durante o discurso do Bruno, a noiva pediu o microfone. Disse que queria agradecer também a família do noivo. Mas percebeu que o irmão dele não estava presente. Ela perguntou, em alto e bom som, por quê. E Bruno ficou pálido. Tentou mudar de assunto. Só que aí uma tia sua, acho que era a Dona Lúcia, levantou e disse: talvez ele tenha se esquecido de onde veio. Foi um climão. Vários convidados começaram a comentar. Alguém gravou tudo. Mal desliguei, e os vídeos já estavam circulando. O trecho em que a noiva perguntava do irmão, e o silêncio constrangedor de Bruno, viralizou rapidamente. Comentários surgiram aos montes. Como alguém exclui o próprio irmão? Vergonha alheia. Família é família. Esse casamento parece mais uma peça de teatro. Bruno, o grande empresário, o irmão perfeito, foi desmascarado não por mim, mas por sua própria arrogância. Aquela perfeição cuidadosamente construída começou a desmoronar em público, diante de todos que ele tentava impressionar. Enquanto isso, eu estava no hospital, com minha mãe dormindo ao meu lado. Não sorri. Não comemorei. Apenas respirei fundo, como quem sente uma ferida começar a cicatrizar. O mundo estava vendo agora aquilo que eu já sabia, que dignidade e caráter valem mais do que qualquer imagem bonita. E aquele foi só o começo. Acordei cedo, como de costume. A luz da manhã entrava pelas frestas da janela do hospital, e minha mãe ainda dormia. A televisão ligada no volume baixo exibia um programa matinal. Peguei o celular para ver as mensagens e me deparei com uma enxurrada de notificações. Meu nome estava em alta. Vídeos, menções, comentários. Tudo girava em torno do que havia acontecido na festa de casamento de Bruno na noite anterior. Aquele trecho desconfortável, em que a noiva dele perguntava publicamente por que o irmão não estava presente, viralizou de uma forma que ninguém poderia prever. Milhões de visualizações. Uma exposição em massa.
O rosto do meu irmão estampado em memes, vídeos de reações, podcasts debatendo a frieza de se envergonhar da própria origem. Mas o que mais me surpreendeu foi a matéria. Um jornalista local, Guilherme Leal, com quem eu havia cruzado anos atrás durante uma ação comunitária no bairro, publicou uma reportagem emocionante sobre minha trajetória. O irmão esquecido, a dignidade de quem foi apagado. Ele falava sobre meu trabalho voluntário na creche da comunidade, sobre os anos em que cuidei da minha mãe sozinho, sobre como sempre fui descrito como alguém generoso, calmo, honesto. A matéria me descrevia não como uma vítima, mas como um exemplo. O contraste com a imagem que Bruno tentava vender era gritante. Isso aqui tá em todo lugar, comentou uma enfermeira, ao passar e ver a reportagem aberta no meu celular. Você é esse Rafael, né? Assenti, um pouco envergonhado. Que história bonita! E que vergonha pro seu irmão. Ninguém merece passar por isso, ela disse, mas seu olhar deixava claro, o mundo estava vendo a verdade. E pela primeira vez, eu não estava sendo ignorado. À tarde, recebi uma ligação inesperada. Rafael? Aqui é o pessoal do programa Vidas Reais. Queremos te convidar para contar sua história. Sua postura diante da exclusão, sua humildade, isso tocou muita gente. Recusei educadamente. Eu não queria virar celebridade. Eu queria paz. Enquanto isso, as redes sociais de Bruno viraram um campo de batalha. Comentários agressivos, pessoas o chamando de falso, ingrato, narcisista. Influenciadores compartilhando o vídeo com legendas do tipo: esse é o exemplo de como a ambição pode matar os laços de família. E então, como se fosse ironia do destino, ele mesmo me ligou. Não atendi. 5 minutos depois, uma mensagem. Rafa, precisamos conversar. Por favor. Olhei para a tela e, pela primeira vez em anos, senti algo diferente. Não raiva. Nem tristeza. Mas alívio. Eu não precisei levantar a voz. Não precisei me vingar. A vida cuidou disso com perfeição. Minha dignidade falou mais alto do que qualquer ataque. E o que eu ganhei em troca? Respeito. Verdadeiro. No fim do dia, sentei ao lado da cama da minha mãe. Ela estava acordada, com o olhar mais vivo. Te vi na televisão, meu filho, sussurrou com um sorriso fraco. Todo mundo falando de você. Eu não fiz nada, mãe. Fez sim. Você se manteve de pé. Ela apertou minha mão, com os olhos cheios d'água. Seu pai teria orgulho. Ficamos ali, em silêncio. E nesse silêncio, eu entendi tudo. Às vezes, a maior vingança é viver com honra. E mesmo sem eu mover um dedo. Bruno agora sabia disso. 2 dias após o casamento, ouvi batidas na porta de casa. Era uma tarde nublada, e eu havia acabado de voltar do hospital. Minha mãe seguia internada em observação, e eu aproveitava aquelas poucas horas em casa para descansar, limpar a mente, tentar digerir tudo o que estava acontecendo. As batidas insistentes voltaram. Quando abri a porta, dei de cara com ele. Bruno. Vestia uma camiseta básica, sem a arrogância habitual, sem o blazer impecável, sem o olhar altivo. Mas também sem coragem de me encarar diretamente. Seus olhos desviavam, como se estivesse prestes a encarar um espelho que há muito evitava. Posso entrar? Fiquei em silêncio por alguns segundos. Dei espaço e deixei que ele passasse. O ar entre nós parecia pesado, como se cada passo dele pela sala carregasse os anos de distância, orgulho e mágoa. Bruno sentou no sofá como alguém que não se sentia mais dono daquele espaço. E, de fato, não era. Eu vi tudo, começou ele. As matérias, os comentários, tudo. E antes que você pense qualquer coisa, não vim aqui para me justificar. Cruzei os braços, de pé, diante dele. Que bom, porque não tem justificativa. Ele abaixou a cabeça. Seus dedos se entrelaçavam nervosamente. Eu fui um covarde, Rafa. Eu tive vergonha, não de você, mas de mim mesmo. Vergonha de onde viemos.
Vergonha do menino que um dia usava sandálias furada e chorava escondido no banheiro da escola porque não tinha lanche. Aquelas palavras ecoaram como uma ferida antiga sendo tocada novamente. Eu escondi tudo isso fingindo que era sucesso. Fiz questão de apagar nossas origens como se fossem uma mancha. E, no fim, acabei apagando você também. Não foi sem querer, respondi com calma. Você escolheu me excluir. Teve tempo de me chamar. Teve tempo de mudar de ideia. Teve tempo de lembrar quem segurava sua mão quando você tinha medo à noite. Mas preferiu me trocar por uma imagem. Bruno respirou fundo. Seus olhos agora estavam vermelhos. Eu pensei que, se mantivesse tudo sob controle, se organizasse uma festa perfeita, conseguiria deixar o passado para trás. Mas aí, no meio do meu próprio casamento, fui desmascarado. E o pior, por mim mesmo. Pela minha covardia. Me aproximei devagar, mas sem me sentar. Você teve vergonha de mim, e agora o mundo inteiro tem vergonha de você. Ele assentiu com a cabeça, engolindo as lágrimas que teimavam em cair. Eu mereço. Mas, mesmo assim, eu precisava vir. Pedir desculpas. Olhar no seu rosto e dizer: eu errei. Feio. Machuquei você, machuquei a mamãe. Fui pequeno. Fui mesquinho. Mas não quero continuar sendo esse homem. Houve um silêncio longo. O tipo de silêncio que só existe entre irmãos que se conhecem desde o berço. Eu o olhava, tentando encontrar ali o menino que eu protegida nas brigas de rua, o garoto que dormia ao meu lado nas noites frias, quando a luz era cortada por falta de pagamento. Pedir desculpas é fácil, disse enfim. Difícil é encarar as consequências. Difícil é reconstruir a confiança. E isso, Bruno, não se resolve com uma visita. Ele balançou a cabeça, compreendendo. Eu sei. Não espero que tudo volte ao normal. Mas, será que algum dia posso tentar recuperar o irmão que perdi? Olhei em seus olhos por alguns segundos. Pela primeira vez em muito tempo, vi sinceridade neles. Não havia arrogância, nem desculpas baratas. Havia dor. Arrependimento. E talvez, apenas talvez, um começo. A reconstrução começa quando você aceita que não é melhor do que ninguém, disse. Quando você entende que sucesso de verdade não tem nada a ver com tapete vermelho ou festas luxuosas, mas com quem caminha do seu lado nos dias cinzentos. Bruno enxugou os olhos e se levantou. Obrigado por me ouvir. Não mereço, mas agradeço. Caminhou até a porta, e antes de sair virou-se. A mamãe, ela vai me perdoar? Ela já perdoou, Bruno. Sempre perdoou. Mas o perdão dela não apaga o que você fez comigo. Ele assentiu novamente, em silêncio. E saiu. Naquele momento percebi que a ferida ainda estava aberta, mas algo dentro de mim começava, enfim, a cicatrizar. O tempo passou devagar nos dias que se seguiram à visita de Bruno. Ainda que suas palavras tenham tocado algo dentro de mim, não foi o suficiente para mudar tudo de uma hora para outra. Mágoas antigas não desaparecem com um pedido de desculpas. Elas cicatrizam com ações, com o tempo, com constância. Minha mãe teve alta e voltou para casa. Ainda frágil, mas mais animada do que nas últimas semanas. Quando contei que Bruno havia vindo até aqui, ela apenas sorriu, um sorriso cheio de ternura, mas também de cansaço. Ele vai voltar, disse, com a confiança de quem conhece o próprio filho melhor do que ninguém. Ele só precisava tropeçar para entender o que realmente importa. Naquela mesma tarde, enquanto eu preparava o jantar, escutei o barulho da porta se abrindo. Era ele. Sem aviso, sem pose, sem câmera. Vestia calça jeans simples, trazia flores nas mãos e um olhar mais sereno. Trouxe isso para ela, disse, estendendo o buquê. Minha mãe sorriu, emocionada. Meu filho, ela sussurrou, estendendo os braços fracos. Bruno se ajoelhou ao lado dela. Chorou. E ela chorou junto. Foi um abraço silencioso, mas cheio de tudo o que faltava: perdão, saudade, amor. Eu observei à distância.
Não queria invadir aquele momento. Porque, embora eu fosse parte da história, aquele reencontro entre mãe e filho era sagrado. Depois do jantar, já sentados à mesa, Bruno se virou para mim. Eu pensei muito sobre o que você disse, Rafa. Sobre reconstrução. Sobre não ser melhor que ninguém. E tomei algumas decisões. Que tipo de decisões? Pedi afastamento da empresa. Vou me dedicar aos projetos sociais. Quero começar um centro comunitário no nosso bairro. Quero me reconectar com as minhas raízes. Quero fazer algo que preste. Isso parece ótimo. Mas não faz por culpa. Faz se for de verdade. É por verdade. Porque hoje eu entendo que não fui vítima das minhas origens. Fui salvo por elas. Eu só não enxergava isso antes. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Era estranho ver Bruno assim, despido do ego, frágil, mas humano. Rafa, ele continuou, eu não espero que me abrace agora, nem que esqueça tudo. Só quero que saiba que você é meu irmão. E que, apesar de tudo, eu ainda espero te ter por perto. Talvez não hoje. Mas um dia. Me levantei da mesa, respirei fundo. Caminhei até ele, com o coração pesado, mas honesto. Bruno, eu não te odeio. Nunca odiei. Só me feriu saber que você escolheu apagar quem realmente te amava para impressionar quem nem lembra seu nome. Mas, talvez a gente possa começar de novo. Com calma. Ele assentiu, com lágrimas nos olhos. Devagar, eu disse. Um passo de cada vez. Nos dias seguintes, Bruno passou a visitar a mãe com frequência. Trocávamos poucas palavras no início. Mas aos poucos, as conversas se estenderam. Ele contava histórias da infância, ria das lembranças. Lavava a louça depois do jantar, como se estivesse tentando reconstruir, gesto por gesto, a ponte que havia queimado. A comunidade, antes crítica, também começou a vê-lo diferente. Não por palavras, mas por ações. Começou a organizar mutirões, ajudar jovens em situação de risco, usar sua influência para promover mudanças reais. E eu continuei minha vida. Cuidando da nossa mãe, trabalhando, mantendo minha rotina. Mas algo dentro de mim mudará. O peso que carregava já não doía tanto. A ferida, enfim, começava a fechar. Certo dia, enquanto caminhávamos os três pelo parque, eu, ele e nossa mãe, ela segurou nossas mãos e disse: Meus meninos, o mundo pode virar as costas pra gente. Mas se a gente tiver um ao outro, já é vitória. Bruno sorriu. Eu também. E foi ali que entendi. Algumas relações quebram. Outras se curam. Mas as que resistem, mesmo feridas, são as que mais ensinam.